City boy, she said me a lady boy, he wasn't getting enough. Ok. Amiga, sai só um trechinho, entendeu? E aí, galera, tá começando... Mulher, São João e Copa, né? Mas parou. E aí, galera, tá começando mais um vídeo do melhor canal de viagens da internet, que é o Voando A2. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui pra conversar comigo, viemos até combinando aqui de preto. Uma pessoa que, sério, entre as minhas amigas, eu acho que ela é a mais viajada. Duda! Amiga, quantos países? A última vez que eu contei eram 27, mas aí eu viajei agora não Passou de 30 já. Aê! Se apresente aí pra quem tá em casa. Quem é você? Quantos anos? Qual a sua profissão? O que você faz? Meu nome é Eduarda, eu tenho 22 anos, eu sou internacionalista e eu sou concurseira. E Duda, hoje nós viemos aqui para falar sobre intercâmbio no Canadá. Muitas pessoas pediram pra gente falar sobre intercâmbio. Tem muita gente, muito brasileiro indo embora do Brasil para outros países e o Canadá é um deles. Segundo maior país do mundo em área territorial. Certo? Tem cerca de 35 milhões de habitantes. Você não sabia? Pois é, eu pesquisei no Google. A capital do Canadá é... Ottawa? O Canadá tem 2 línguas oficiais. Sim, o francês e o inglês. País maravilhoso, ou seja, dá pra aprender Fantástico. as 2 línguas. Duda fez um intercâmbio no Canadá e vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi essa experiência. Você fez high school, não é Eu fiz isso? high school. Tá, Isso. quando foi, como foi, qual escola? Eu fui em julho, não, final de agosto de 2012 e voltei no começo de julho de 2013. Eu morei em Whistler e estudei na Whistler Secondary School, que é a única escola da cidade. É uma cidade, é uma das mais famosas com relação a esqui, é Sim, é isso? uma estação de esqui, inclusive as Olimpíadas de 2010 de inverno foram lá. Ai, deve ser uma cidade linda. Sim, é fantástico assim, mas é minúsculo. A cidade é desse tamanho, parece um shopping assim, que você não pode entrar de carro. Você anda de carro nos arredores, que é onde todo mundo mora, onde tem hospital, supermercado e tal. Mas a cidade em si, você só anda a pé. Eu só via mato. Tipo uma casa aqui, outra casa ali. Meu Deus do céu, eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô fazendo nessa cidade? Eu vou odiar isso aqui. Por que você escolheu essa, então? Primeiro, eu era muito nova. Eu tinha 16 anos. Então, se eu fosse pra um lugar muito grande, eu não teria a menor independência. E eu queria essa independência. E eles achavam que num lugar muito grande ia ter muito brasileiro. E aí não ia servir de nada. Ia, tipo, gastar um puta dinheiro pra eu chegar lá e só conversar com brasileiro, só ter amigo brasileiro, não ia servir de nada. E daí, das opções que me deram, eu dei um Google ali rapidinho, tipo um Google Imagens, só pra ver mais ou menos como era. E eu achei isso a coisa mais linda desse mundo. Como são as escolas de ensino médio lá? Então, Muito diferente das nossas? é aquela coisa bem filme. Meio Assim, High School Musical, literalmente. Só que sem a parte da música, né? Infelizmente. Não seria pessoa. A escola que eu estudei tinha da 8th grade até a 12th, que é mais ou menos do... lesei, peraí. É basicamente do 8º ano ao... Sim, do nosso 8º ano, aqui do nosso considerado 8º aqui. ano, que era a 7ª série, pro 3º ano. Então só tinha... Pré-adolescentes e adolescentes. Sim, e aí a escola oferecia muitas aulas diferentes, assim. Aula de fotografia, de culinária, de costura. Eu queria muito ter feito aula de costura. Não fiz porque era no mesmo horário da aula de inglês, de marcenaria, de música, de teatro. Era... Você poderia ter feito teatro para fazer o grupo e fazer o High School Musical. Teria sido maravilhoso, né? Perder essa oportunidade, arrasada. Eu tinha 4 aulas por semestre. Sim. E aí era dividido em ABCD. Então, segunda, quarta e sexta era ABCD e terça e quinta era o contrário, DCBA. Então, minha primeira aula da segunda-feira era a minha última aula da terça-feira. Então é um país que você você sugere para as pessoas façam intercâmbio para lá? Sim, com certeza. Tanto que o meu irmão vai agora pra lá e eu não indicaria nenhum outro lugar, assim.
E, assim, de todos os intercâmbios que eu fiz, não só por ter sido que eu passei mais tempo, mas eu acho que foi o lugar que eu fui mais bem recebida e que... não sei nem explicar, assim. Sim, mas foi o mais bacana que Sim, você achou. com certeza. E fora o high school, que foi o que a Duda fez, tem muitos outros programas. Intercâmbio de idiomas, intercâmbio para quem quer estudar e trabalhar, intercâmbio de graduação. Enfim, tem muitos outros programas que o Canadá oferece para quem quer sair daqui para estudar fora ou trabalhar, né? Isso. Você fez intercâmbio para o Canadá, não foi seu primeiro intercâmbio, você fez para outros lugares foi também. O meu terceiro. O primeiro eu fui pra Nova Zelândia, quando eu tinha 12 anos. E eu cheguei, chorei, fiquei desesperada, porque eu fiquei com medo, né? Eu não conhecia nada, era a primeira vez que eu tava ali totalmente sozinha, sem conhecer uma alma viva, falando uma língua que eu não entendia, porque eu enrolava, mas eu não falava inglês, não entendia tudo que estavam me contando ali. E a gente passou, foi um mês de viagem, mas foram 2 semanas de curso ali na Nova Zelândia, e eu acho que se eu não tivesse feito assim aos pouquinhos, eu não teria aguentado o Canadá. O Canadá. Foi uma experiência fantástica. O segundo foi a Inglaterra, que eu, como eu te falei, eu era muito obcecada por uma banda britânica. E eu queria muito conhecer Londres. Sim. E Paris. Londres, meu Deus. Londres e Paris era assim, o sonho da minha vida. E Também aí, era o nosso. Quando eu fiz, a gente passou 5 dias em Paris, passeando no hotel da Disney e tal. E depois, o resto do mês, em Bournemouth, na Inglaterra, que fica umas 2 horas de Londres, mais ou menos. E também fiquei numa casa de família. Foi uma experiência de independência. Foi a primeira vez que eu tava realmente sozinha. Sem os pais. Sem pai. E que eu tinha que me virar. Tinha que controlar dinheiro também. Que aí eu falhei um pouco, comprei 15 casas. Em julho de 2014, eu fiz um intercâmbio de um mês também em Paris. E foi o último, mas eu vou pra Colômbia agora em dezembro. Fazer trabalho voluntário. Ah, tá. Então você fez 4 intercâmbios. Eu fiz 4. E vai fazer o 5º. Isso, mas o 5º não é pra estudo, eu vou fazer trabalho voluntário. Ai, que lindo. Tô De quanto feliz. tempo? 1 mês e meio. Eu tô bem animada. E então, pra quem tá em casa, tem muita gente que tem medo, Duda. Tem muita gente que tem medo de morar fora, ou porque não sabe inglês, ou porque tem medo de não conseguir se virar lá. Afinal, vale a pena fazer um intercâmbio? Vale. Foi a melhor experiência da minha vida. Num lugar totalmente diferente, completamente sozinho, com uma cultura que não é a sua, com, às vezes, num ambiente, numa religião que não é a sua, e você com pessoas que são diferentes daquela bolha que você tá acostumado. E aí você não tem, você deixa de ter preconceito e de ter... Cai a ficha. Cai sua ficha. Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu também. Obrigada. E é isso aí. Curte, compartilha, espalha pra geral. E vamos continuar voando a 2. Beijo, tchau. Tem uma bolinha vermelha ali piscando? Olha, não sei, eu tô Ah, sem você lente, é eu tô mesmo, cega. Você não tá entendendo como eu tô cega. Tá piscando. Tá piscando.